Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos vocês, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos aí. Eu sou o Cris Pesso, você está no canal Mensagem de Esperança, sempre uma mensagem de amor, de alegria, de paz, de tranquilidade, uma mensagem aí que venha falar o teu coração, trazer um refrigério, uma resposta, talvez, quem sabe até ser aí uma boca de Deus para a tua vida e para a tua história. Hoje eu quero fazer com você uma reflexão que está no livro de Abacuque, capítulo de número 3, que é uma reflexão sobre o meio. O meio é o lugar da decisão. Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus para que o Senhor possa conduzir a minha vida, os meus lábios, para que eu possa ser um canal de Deus de resposta para a tua vida. Senhor, que nesse momento, Pai, a qual nós estamos expressando a Tua mensagem, ou pelo menos um pouquinho dela aqui, Senhor, mais poderosa, que possa alcançar, meu Deus, a vida de pessoas. Eu não sei se as pessoas estarão ouvindo esta mensagem de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, ou numa segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo. Eu não sei, Senhor. O que eu sei é que independente do dia, da hora, do momento que essa pessoa esteja ouvindo esta mensagem, ela pode ser tremendamente impactada, abençoada, Senhor. Por isso que eu te peço, meu Deus, que eu desapareça e tu apareças, que eu diminua e tu cresças nesse momento, para que o teu nome venha a ser glorificado através da minha vida, para a vida de muitos, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão para vocês hoje, que está no livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículos 1 e 2, que diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Algumas traduções diz, no meio dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Queridos, uma breve reflexão sobre esta palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração. O meio é o lugar da decisão. Abacuque, quando ele está orando, ele está pedindo por um avivamento da obra. Ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra, ou melhor, aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos faze-a conhecida. Se a gente lê muito rapidamente a oração de Abacuque, a gente não presta atenção nos pormenores, nos detalhes, naquilo que realmente é importante na oração. Quando nós lemos muito rápida essa declaração de Abacuque, pequena, mas profunda, Senhor, ele está dizendo assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Se nós lermos isso de uma forma, de uma maneira informal, ou apenas passarmos os olhos, não vai dizer nada para nós. Mas se nós prestarmos atenção no que Abacuque está dizendo, Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Abacuque poderia pedir para Deus avivar a obra no começo. Abacuque poderia ter dito: Senhor, lá no final, ajuda-nos. Ele poderia ter dito assim: Senhor, quando nós formos começar o projeto, aviva, Senhor. Ele poderia ter dito: Senhor, é no início. Mas ele está dizendo: é no meio. Irmãos, é muito interessante porque o meio, ele é o lugar de muitas decisões e ele é palco de decisões também. Ouvi, Senhor, a tua obra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O meio é o lugar onde as coisas se decidem. O meio, ele é um advérbio. E ele tem o significado de um pouco ou quase. Imagine você, a linha da vida. Todo mundo tem um começo e tem um final. E você tem o meio da sua vida. Quem morre, por exemplo, com 40 anos, tem o meio da sua vida, que é mais curto do que quem morre com 100 anos. Mas todo mundo tem um meio. Quando você vai começar um projeto, você tem um meio desse projeto. Você começa, você está empolgado, você está animado, você está feliz, você está motivado, você está cheio de fé, de esperança, de amor, de garra. Só que aí você começa. Aí no meio você para
Por que você para? Porque quando você vai começar alguma coisa, é fácil. Você conta só com coisas boas. Ainda que você se planeje, você conta só com coisas boas. Você tem fé, você tem esperança. Você não vai esperar as traições. Você não vai esperar aos apedrejamentos. Você não vai esperar que pessoas que antes gostavam de você, acreditavam no teu sucesso, hoje torcem pelo seu fracasso. Você não vai esperar com que pessoas que diziam para você estamos juntos, hoje te deixaram na mão e você se encontra só. O meio é o lugar mais difícil de se estar. Ou você olha para o que passou e para, ou você cria forças e avança. Entendeu por que ele é um advérbio de um pouco? Porque você caminhou um pouco e você parou, e ele também é quase, porque você está quase chegando lá. O meio, ele é o lugar da decisão. O meio, ele é um lugar onde você olha, você reflete sobre tudo aquilo que você passou, ou você diz, você tem duas coisas que você pode fazer no meio. Por isso que Abacuque ele ora, Senhor, é no meio, não é no começo. Que começar é fácil, gente, qualquer coisa. Começar você tá cheio de fé, de garra, de esperança. Agora, vem as provações, vem as dificuldades, vem as traições, vem as pessoas más, vem os acontecimentos da vida. Você para no meio e você tem duas coisas que você pode fazer. Ou você diz, Senhor, eu não aguento mais, eu vou parar e vou mudar o projeto, eu vou virar o curso da minha vida, vou começar de novo em outra coisa. Ou você diz assim, eu vou respirar, criar forças, pegar tudo que eu passei, criar resistência, pegar tudo que eu passei, gera forças dentro de mim, mas eu vou chegar no meu objetivo. E nessa tarde, ou nessa manhã que você está assistindo, ou nessa noite, nessa madrugada, eu te pergunto, o que você vai fazer no meio dessa situação? Você vai recuar ou você vai avançar? Você decide parar ou você decide avançar? Quem é você no meio dessa situação? Você conhece a parábola do ovo, da cenoura e do pó de café? Talvez você já a tenha ouvido ou lido em algum lugar, mas deixa eu refrescar a sua memória. Um filho chega para um pai e esse filho começa a reclamar demais das dificuldades, das coisas da vida. E o pai, já um senhor muito sábio, muito experimentado, com uma sabedoria muito grande. Enquanto o filho está reclamando, o pai pega 3 elementos. O pai pega um ovo, o pai pega uma cenoura e um pouco de pó de café. Depois que o filho expressa toda a sua tristeza pelas coisas, o pai disse para ele, o pai coloca os 3 elementos na frente dele e pergunta para ele, filho, você está vendo essas 3 coisas que eu coloco hoje diante de você? E o filho diz, sim, eu estou. Descreva cada uma para mim. Ele pega primeiro o ovo e diz assim, esse é um ovo. Ele pega a cenoura e diz, é uma cenoura e um pó de café. Consequentemente, o pai pergunta, e como estão esses elementos agora? O filho diz, ora, o ovo, ele está mole, se eu batê-lo vai quebrar. A cenoura está dura, eu vou ter que fazer um pouco de força para quebrar. E o pó, eu não posso fazer nada com ele nesse formato que está. O pai diz para ele, então observe. O pai pega uma panela de água fervendo. Quando a água começa a ferver, o pai coloca os 3 elementos, óbvio, em cada uma separada, né? Ele pega 3 panelas, ou 3 bacias, ou 3 bules, não importa. E o pai coloca cada elemento dentro de um desses até a água ferver. Após a água ferver, o pai em silêncio desliga, tira novamente os elementos e coloca na frente do filho. E diz, filho, o que você está vendo? Ele diz, pai, eu estou vendo os mesmos elementos, o ovo, estou vendo a cenoura e estou vendo o pó de café. O pai diz, agora descreva para mim esses elementos. O filho percebe que depois que cada elemento passa por uma pressão muito grande, passa por um aquecimento de água muito grande, passa pelo o processo de, vamos dizer assim, de fervilhamento, não sei se é essa a palavra correta, mas após serem colocados sobre grande pressão, sobre água fervescente, o filho percebe agora dizendo que o ovo que era mole, agora está um pouquinho mais duro, ele já não quebra, ele parte.
O filho percebe que a cenoura, que ora era dura para quebrar, agora está macia. E o filho percebe que o pó, que antes era só um pó, submetido à água, ele vira um café gostoso que deu sabor a uma situação. O pai então olha e pergunta: filho, a qual desses três você é? Após passar por uma grande situação, uma grande pressão na sua vida. Porque quando passamos sobre grandes pressões na vida, aquele que é mole se endurece, aquele que é rígido amolece, e aquele antes que parecia não dar nada, ele dá gosto a uma situação. Tem pessoas que estão extremamente duras, mas após passar por um meio de uma situação, ela amolece, ela não sabe o que fazer. Há pessoas que são mole, aparentemente você não dá nada por ela, e submetida a uma grande pressão da vida, essa pessoa torna-se uma pessoa mais dura. E tem pessoas que você olha e você diz: essa pessoa não vai dar em nada, e ela dá sabor àquela situação de vida. A qual dessas três você se encaixa hoje? Esse é o meio, é o lugar da decisão, é o lugar onde você tem que tomar uma decisão. O meio, ele pode ser o palco de grandes conquistas, ou ele pode ser o palco da sua maior derrota. O palco, ele pode ser conquista se você decidir avançar, ou ele pode ser o palco da sua derrota se você decidir ficar parado. Irmãos, nós servimos um Deus de uma segunda chance. Nós servimos um Deus de uma nova chance. A gente aprende isso com Jonas. Quando Jonas ele é colocado no ventre de um peixe, ele diz: Senhor, se o Senhor me der uma nova chance, se eu puder receber de novo a tua ordem, eu vou para Nínive e vou profetizar. O Senhor então providencia uma segunda chance. Pedro experimenta uma nova chance com Jesus quando ele está lá pescando, quando ele nega Jesus. Ele diz que não ia negar e ele nega. Pedro achava que era duro, mas ele amoleceu quando ele vê Jesus sendo preso, açoitado, crucificado. Ele foge, ele corre. Pedro é justamente o ovo, ou melhor, ele é a cenoura, ele é o cara duro que se sentiu mole no momento da aflição. E Jesus, quando o encontra pescando ali, que ele volta a fazer o que estava fazendo, e com toda a simplicidade ele dá a volta naquela situação e faz de Pedro aquele pó de café. Ele usa Pedro para dar gosto na situação. Nós servimos a um Deus que dá forças para nós, que é o Deus de uma nova chance, é o Deus de uma nova história. De repente, pelas tuas forças, você não consegue finalizar essa metade que você chegou. Você veio arrastado, você veio com dificuldades, mas você chegou. Permita que agora o Senhor entre na tua vida e te conduza na segunda metade. Eu me lembro de Elias, quando estava no meio do seu ministério. Ele entra na caverna e pede para si a morte, lembra? O Senhor então envia um anjo, e o anjo traz comida forte para ele, para que ele pudesse se alimentar de manhã, de tarde, de noite. Enquanto Elias teve força, irmão, ele caminhou, ele profetizou. Mas quando Elias, por momentos, por situações da vida, ele perde a força, o Senhor envia anjos para sustentar. Enquanto você tiver força, você vai caminhar, você vai andar. Mas quando você perder as suas forças, não se preocupe, porque o Senhor vai te enviar anjo, o Senhor vai te enviar comida, o Senhor vai te enviar, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai te dar forças, ele vai terminar, ele vai te sustentar. Você vai conseguir atravessar essa segunda metade dessa jornada e você vai glorificar o Senhor. Eu me lembro de Êxodo, capítulo de número 14, que diz: o povo parado, atrás vem Faraó, e na frente está o mar, e no meio os filhos. E é o que Deus diz para os filhos: Moisés, diga ao povo que marche, eu vou abrir esse mar, diga para que eles passem no meio desse mar. Eu vou abrir essa situação, e não é para eles ficarem parados no meio, é para eles marcharem, porque depois que eles passarem, o mar vai se fechar, o meio vai desaparecer, e vocês já vão caminhar para o final de uma boa situação. Eu lembro de Salomão em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 8, quando ele diz assim: é mais vantajoso ter uma boa conclusão para algo do que ter um bom começo, pois o resultado final é o que realmente importa. Então o que vale é você poder ter um bom começo, para que você seja forte no meio, porque o que importa não é o que você produziu no começo, nem o que você está passando no meio, é o que você vai produzir no final. Por isso que você não deve parar nesse meio. Agora, eu quero finalizar, é uma reflexão. Eu quero finalizar com essa frase: comece onde você está. Mesmo que você esteja no meio, comece do meio, porque você tem que começar do meio para o final. Eu estou falando com aqueles que pararam no meio, não com aqueles que estão só passando pelo meio. Uma coisa é você passar pelo meio, é você tá doendo, tá machucado, tá difícil, mas você tá passando. Outra coisa é aqueles que estão parados no meio. Se você parar, tudo para. Então, comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode.
Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a fase conhecida, porque é no meio que nós precisamos do avivamento, é no meio que nós precisamos de força, é no meio que precisamos nos reciclar, é no meio que precisamos rever os nossos sonhos, é no meio que a gente precisa lembrar porque que a gente começou, é no meio que a gente precisa trazer à memória porque que nós iniciamos, para que você tenha força e chegue no final. Ah, meus irmãos, eu oro. Eu quero orar agora para que nesse meio de situação você crie forças, para que você caminhe até o final e o Senhor seja glorificado em tudo na tua vida. Ah, irmãos, receba essa palavra com alegria, com carinho, com amor em Cristo. Receba essa mensagem como se o próprio Deus estivesse falando para você. Não para, prossiga. Pai, eu quero nesse momento orar por cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta mensagem. Ela pode ter tido até um começo difícil, ela pode estar num meio difícil de reabilitação, de dificuldade, de readaptação, de tantas coisas, Senhor. Mas eu quero declarar, Senhor, em o nome de Jesus, que do meio para o final vai ser de vitórias, de alegrias. Vão ter dificuldades, vão continuar existindo as barreiras, mas a vitória é certa, Senhor, porque melhor é o final das coisas do que o começo. O importante é que comecemos as coisas bem, como disse Salomão, para que o final seja glorioso, seja vantajoso, Pai. Então eu oro por esse irmão, por essa irmã que está passando esta dificuldade, que está passando por esse momento na sua vida, Senhor, dá forças, porque o meio não é o lugar de sepultura, o meio não é o lugar de parada, o meio não é o lugar onde ela vai ser enterrada, esquecida e deixada. O meio é o lugar, Senhor, onde ela vai passar e a história dela vai ser firmada, e é onde ela vai traçar o ministério dela, e é onde, Senhor, ela vai trazer as suas maiores vitórias para o final. Assim eu declaro, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sou o Cris Peço e esse é o canal Mensagem de Esperança. E olha, quero te pedir 3 coisas, hein? Eu quero pedir que você deixe o seu like, que é muito importante para ajudar o canal. Quero pedir que você possa compartilhar essa mensagem com quem está precisando, irmãos. Compartilha, divulga, ajuda, tá? Eu não estou pedindo a você dinheiro, eu não estou pedindo nada a você, somente que esse amor que você recebeu de graça, que você possa passar também de graça para alguém. E ó, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.